Quando vem a palavra homem na nossa mente, provavelmente a primeira coisa que vem seria uma visão de gênero, o gênero masculino, a representação do gênero masculino. Mas isso é muito pouco para falar de verdade a respeito de um homem descrito pela Bíblia. Quando Davi está morrendo, ele dá duas direções a Salomão: tema a Deus em primeiro lugar, e segundo, seja homem, faça o que for preciso, para criar seus filhos, para ser um bom pai, faça o que for preciso para sustentar sua casa, sua família, faça o que for preciso. Um homem de verdade, ele faz o que é preciso para aquele momento, dentro, obviamente, de seus valores, de seus princípios que não podem ser quebrados nem rompidos. Mas o tema da minha mensagem hoje para todos nós é: tenha força para enfrentar o dia mais importante da sua vida. E que dia é esse? O dia de hoje. Enfrentar os desafios do dia, aquilo que precisa ser feito hoje, agora, no presente, neste momento. Nós vamos olhar para dois textos e depois eu quero fazer uma reflexão a respeito de um homem. Mas os dois primeiros falam da importância do hoje. O primeiro é Mateus, capítulo 6, não precisa botar agora, eu só quero que você vá preparando aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Mas os dois versículos que eu quero usar é Mateus 6,34, e ele diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é um texto que nos expõe a encarar de frente, com todas as nossas forças, o dia de hoje e os desafios que ele traz consigo. O desafio para manter a minha situação econômica, o desafio que ele traz para manter o meu relacionamento com Deus, o desafio que ele traz para que eu consiga manter a ordem da minha casa e o relacionamento para com os meus filhos, os desafios para com os meus negócios, os desafios para lutar contra desejos e vontades, muitas vezes que não são pecados, mas que para nós foram, certo, limitadas ou cerceadas, como por exemplo, você não pode comer doce por causa de um problema, não pode comer uma gordura por causa de outro problema, ou seja, você tem limitações. E qual é a forma de vencer isso? É vencer isso dia a dia, enfrentando todos os dias. A Bíblia é bem clara nesse texto, certo? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque para você encontrar com o seu amanhã, primeiro você vai ter que vencer o seu hoje. Então basta a cada dia o seu mal. Evite deixar o mal de hoje sem resolver, porque inevitavelmente ele vai acumular, ele vai ficar guardado para o de amanhã. É importante fecharmos o dia com uma oração, com uma meditação, mas principalmente fechar o dia com a sensação de cumprir aquilo que precisava ou que precisa ser feito. Segundo texto, é a história de um homem que acredita ter um amanhã, mas não tem. Lucas 12, verso 20. Este foi um homem que foi muito bem sucedido no seu hoje, ou na somatória dos dias presentes. Ele enriqueceu, prosperou, cresceu, avançou, porém, ele está achando que tem tempo para descansar. Ao invés de ter dado descanso durante todos os dias de sua vida, não, ele dedicou todos os seus dias ao trabalho ferrenho, à atenção em nível máximo para todos os seus problemas, e nunca pensou em descanso, nunca pensou em lazer, nunca pensou em cuidar da esposa
em brincar com os filhos, ele nunca pensou em nada disso, porque havia algo mais importante, certo? Era hora de ganhar dinheiro. Isso fica para depois. O que ele não sabia é que para ele não haveria depois. Lucas capítulo 12, verso 20, diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? O dia de hoje, com certeza, é o mais importante de nossas vidas. E mais importante do que viver o hoje, é dividir este hoje, onde nós vamos cuidar um pouco de nossas questões espirituais, de nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Hoje, nós vamos precisar tirar um espaço para ter um convívio com nossa casa, com a nossa família. Hoje, nós vamos precisar nos preocupar, sim, com nossas questões econômicas, financeiras. Tudo isso nós precisamos fazer. Nós precisamos dar descanso ao nosso corpo nessas 24 horas. Parece muita coisa para fazer em pouco tempo, mas se não fizermos isso, talvez nós não tenhamos a oportunidade de cuidar da nossa esposa amanhã, de dar um abraço nos nossos filhos amanhã, porque talvez não exista amanhã para nenhum de nós. O nosso último dia pode perfeitamente ter sido hoje, e amanhã chegar a notícia que um de nós partiu. Então, tenha força e fé para enfrentar o dia mais importante de sua vida, o hoje. E todas as vezes que o hoje chegar, Ele vai te dar a oportunidade de viver e fazer, porque ninguém faz nada amanhã. Amanhã você não compra, amanhã você não vende, amanhã você não visita, porque isso aqui não é de volta para o futuro. Tudo que você faz hoje, certo? Amanhã eu vou comprar, você não vai comprar, porque quando o amanhã chegar, ele vai receber o adjetivo de hoje. Então eu quero refletir com vocês sobre a história deste homem, e não apenas ele, mas o ambiente que ele encontrou estava recheado de homens que faziam a diferença. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 ao 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias, punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e a louvar a Deus. E conheceram, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que as tuas famílias, que as famílias sejam abençoadas. Ó Pai, que a caminhada de fé para com o Senhor seja abençoada. Que a nossa casa seja abençoada através da tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto volta no verso 1.
é a capacidade que Pedro e João conseguem manter para continuar andando juntos. Dificilmente pessoas que vivenciaram o que eles vivenciaram juntos seriam capazes de se manter juntos depois de tantas divergências. Separei algumas. João e Tiago haviam pedido a Jesus para se assentar num lugar especial, na frente de todos os discípulos. Jesus teve que reuni-los para desfazer uma confusão. A imagem de Pedro poderia ter ficado bem desgastada com a negação. Dificilmente João, que se considerava o discípulo mais amado, gostaria de continuar andando com alguém que na verdade negou o seu amigo, seu mestre. Então imagina que tipo de sentimento João poderia ter por Pedro. Vamos imaginar agora a audácia de João de escrever em seu livro e se considerar o discípulo cujo qual Jesus mais amava. Em que posição poderia ficar Pedro? Eles tinham tudo. Jesus morava na casa de Pedro, mas era com João que ele compartilhava as informações mais íntimas. Pedro pediu para andar sobre as águas, em Mateus 14. Se observarmos o convívio, nós vamos notar que seria muito difícil, depois da partida de Jesus, ver estes homens conseguindo andar juntos, continuar somando e fazendo as coisas. E por que é que eles sobem juntos? A oração das 3 horas da tarde, da hora nona, exatamente o momento cujo qual Jesus morreu. Muitas pessoas se perguntam o que é que esses 2 homens estão fazendo neste ambiente, e mais, juntos. A primeira coisa que nós vamos ver é que o que esses indivíduos vão fazer não é à toa. Eles são homens fortes, capazes de conviver com pessoas diferentes, capazes de viver com pessoas que se comportam, que pensam a respeito de si coisas diferentes. Pessoas audaciosas, como Pedro. Se você observar, era para que eles, assim que Jesus morreu, cada um fosse para o seu lado. Mas não. Homens de verdade sabiam que eram fortes em áreas cujas quais o outro era fraco. Sabia que juntos, apesar de todas as diferenças, e é isso. Para de querer conviver com pessoas iguais. Para de querer estabelecer sobre as pessoas, certo? O seu padrão. Aprenda a romper os desafios, a trabalhar em equipe, a viver com pessoas diferentes, que têm a sua opinião, que são pessoas fortes, que vão se posicionar. Pedro e João estão indo 3 horas da tarde. Mas o verso 2 também diz algo interessante. Verso 2: E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo. Todos os dias. Eu gosto dessa expressão. Primeiro nós vamos ver que esse paralítico, ele é alguém que tem alguém. Ele é alguém que sozinho não conseguiria chegar ali. Então todos os dias, eu não sei se as mesmas pessoas, eu não sei se pessoas fazendo revezamento, eu não sei. Eu sei que ele tinha gente que dedicava seu tempo a pegá-lo em casa e colocar na porta do templo. Quando? Todos os dias. Por quê? Porque ele precisava vencer dia após dia. Amanhã amanhece, você vai para o trabalho, você vai enfrentar os desafios do trânsito, os desafios dos problemas, certo? Cotidiano, os desafios de problemas cujos quais você não estava esperando, mas eles apareceram. E o que você tem que fazer? Aprender a vencê-lo. Quando? Todos os dias. Você nunca vai enfrentar o amanhã
se não sobreviver ao hoje. É uma situação difícil, e nesse texto nós vemos algumas coisas especiais. Primeiro, era um homem, repita comigo, um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. O que isso determina? Determina o tempo. Ele é uma criança? Ele é um adolescente? Ele é um jovem? Ele é um homem. Isso diz o tempo. Se avaliarmos isso no contexto bíblico, este homem tem de 30 para mais. Ou seja, tem muito tempo que este cara olha para baixo, e a cada dia que passa, as chances são menores. Mas ele não quer saber de chance. Ele quer saber de sobreviver, de enfrentar. É isso. O que ele precisa é vencer o hoje. E como é que ele vence o hoje? Conseguindo levar do hoje recursos para a sua sobrevivência. É só isso. Dia após dia. É isso. Ele tem alguém que o leva, tá certo? Porque é que ele nasceu com problemas. Ah, você quer saber? Pois é. Essa é uma resposta que ela não vai ser concedida. Por que é? Porque justamente você enfrenta um câncer, porque justamente você enfrentou um divórcio, porque justamente você tem um problema com seu filho, o seu filho é especial. Por quê? Porque justamente a sua empresa faliu, porque justamente seu filho está com esse problema. Por quê? Não interessa por quê. O que você precisa entender é o seguinte: você precisa vencer isso. E para vencer isso você vai ter que lutar todos os dias e pronto. Certo? Todos os dias você vai ter que levantar para matar o leão, para matar o urso, para vencer o gigante, para vencer os desafios. Por quê? Porque se você não lutar, ele vai dominar você. Ele nasceu com problemas. Todos os dias ele enfrenta as suas limitações. Simples. Você não imagina o quão desafiador é para um cara desse ir ao banheiro. Você não tem noção. Você não sabe, né? O quão desafiador é tomar um copo d'água. Não. Às vezes nós não temos a sobriedade de olhar para ver as restrições que outras pessoas têm acerca de algumas coisas que nós fazemos com tanta facilidade. Todos os dias esse cara enfrenta as limitações dele. Por quê? Eu não sei. Até nós vamos ter uma explicaçãozinha à frente, mas essa não serve para todos, ok? Mas por último, eu não sei se você notou o qual todos os dias punham a porta do templo. Todos os dias ele vai para a porta, mas ele nunca pôde entrar. Na cultura cuja qual ele está inserido, certo? Apesar de Levítico falar apenas da estrutura sacerdotal, mas alguém que era paralítico ou que havia nascido daquela forma, com um problema, ele não podia entrar para a adoração. Esse indivíduo é um indivíduo que está sempre à porta, mas sempre do lado de fora. Ele não pode entrar. Então ele fica na porta do lado de fora. O que acontece lá dentro, ele só escuta. O que acontece lá dentro, ele não pode ver. Se quiser entrar, ele não pode. Ele está sempre na porta, porém do lado de fora. Mas é isso que a vida reservou para ele. Pelo menos nesses dias. É desse jeito. A minha proposta hoje é falar não apenas para homens, mas pela postura da seriedade, né? Não numa visão de gênero, mas de responsabilidade. Enfrente todos os dias.
Pastor Jeremias Pereira diz algo extraordinário: viva, certo, todos os seus dias como se fosse o último. Uma hora você acerta, uma hora vai dar. Lá está ele, à porta pedindo esmola. É a realidade dele, pronto, se é agradável, se não é, é isso aí. Ele tem que enfrentar todas as limitações, mas fazer o quê? Ele precisa sobreviver ao hoje, senão não tem amanhã. Verso 3, o qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Preste atenção, porque nem sempre dá para ver tudo. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos fala da chegada, do batismo do Espírito Santo no cenáculo. Quando Pedro e João estão chegando perto da porta do templo, está lá o paralítico, sentado pedindo esmola. É verdade, porém ele não consegue ver tudo. Ele vê apenas a Pedro e João. Me parece que ele não sabe quem são os dois. Ele não conhece a história e nem sabe que Pedro e João andou com Jesus. O que ele está vendo são dois homens entrando no templo, e ele vai pedir a esses homens o que ele costuma receber das demais pessoas. Ok? O que eu quero? Eu quero um dinheiro, eu quero uma grana, eu quero algo que se transforme em recurso, para que eu possa levar para viver meu dia, para comprar minha comida, certo? Para ajudar de alguma forma na casa cuja qual eu moro. Eu não sei se as pessoas que o levavam todos os dias cobravam dele alguma coisa para conduzi-lo. Eu sei que ele precisava de dinheiro, então ele está ali em busca de uma esmola. Mas todas as vezes que você está atrás de uma esmola, fique atento, porque uma oportunidade de você nunca mais depender de uma esmola pode surgir. É isso que está acontecendo aqui. O texto diz: o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Sabe por que ele está pedindo uma esmola? Porque ele só consegue ver dois. Ele só consegue ver Pedro e João. O que eles não sabem, ou que ele não sabe, é que com Pedro e João tem mais alguém que eles receberam no capítulo 2. Com Pedro e João está o Espírito Santo. Com Pedro e João está o poder que pode dar a ele o que ele nem imagina. Aliás, ele não saiu de casa para buscar isso. Ele saiu de casa para buscar uma esmola. Até porque aquele que fazia milagres já morreu. Então ele está ali esperando apenas, certo, uma esmola. Olha só, o verso seguinte, para nós adiantarmos, vai para o 6, do 3 para o 6, para adiantar. Disse Pedro, o que ele disse? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, nem isso aí. Por quê? Porque dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é muito importante, responde por muitas coisas. Mas eu fico imaginando, eu não sei se você notou, mas quando volta no 4 para me dar o contexto, 4 e 5, e aí a gente volta no 6. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse o quê? Disse o quê? Preste atenção. Ele olha Pedro e João que vem entrando, sim ou não? E ele vai pedir uma esmola, certo? Mas preste atenção. Pedro e João estão entrando, e ele diz assim: me dá uma esmola, por favor. Ele não está olhando para Pedro e João, porque se ele não olha, ele não sente. Muitas vezes o desdém da pessoa, a insensibilidade das pessoas, porque muitas vezes ninguém está aí para aquilo que você está sofrendo, ninguém está nem aí para aquilo que você está vivendo. Essa é a grande verdade. Cada um está de olho no seu próprio umbigo. De tanto vivenciar isso, ele não quer ver mais a dor, certo? Humilhante de ter alguém que tem, mas que não quer dividir. Então ele não olha mais, ele diz: me dá uma esmola aí, por favor. Só que ele não está falando com qualquer um, ele está falando com os discípulos do homem que mais amou neste mundo. E Pedro então diz para ele: olha para nós, cara, olha para nós, olha. E agora provavelmente ele olhou, porque já que o indivíduo prestou atenção nele, ele pensa que vai ganhar uma
Um dia, porque todo mundo está atrás da grana, lá, plata. Dinheiro, 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 porque o dinheiro resolve. Mas não faz por esse cara o que ele precisa. O dinheiro vai ser um paliativo para ele resolver seu problema do dia. Mas ele diz, olha para nós e preste atenção no 5. E olhou para eles, obviamente, esperando receber deles alguma. Agora o 6, pensa na frustração. Ó o Pedrão. Não tenho prata nem ouro. Agora o cara deve estar pensando, quem está perdendo tempo contigo sou eu. Porque eu estou aqui exatamente para pegar um dinheirinho. Você manda eu olhar para você. Só faltava o cara pensar, o que é? Vai me pedir uma esmola? Ô Pedro, eu não tenho prata e não tenho, mas eu tenho algo. Mas o que tenho, isso te dou. Preste atenção. Ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu, deixa eu falar uma coisa para você, para de valorizar o que você não tem, começa a valorizar o que você tem. Não, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque se eu tivesse isso, porque se eu tivesse aquilo, porque se eu tivesse aquilo outro. Às vezes você tem um marido ruim, mas tem. Isso já é uma bênção. Quantas mulheres que não podem ter filho, gostaria de ter um filho problemático, mas não pode engravidar. E você fica reclamando do seu, que tira nota baixa e faz bagunça, que corre para lá e para cá, e que o menino é isso, que o menino é aquilo, que o menino é aquilo outro, Você fica reclamando de sua mulher. Cara, você não conseguiu uma mulher que te quis. Olha que coisa extraordinária. Você está reclamando do seu emprego, está assim de gente desempregado. Você está reclamando do seu salário. Aprenda a valorizar o que você tem, certo? Pedro tinha de ouro e prata, tinha dinheiro. Pedro, os caras são discípulos de Jesus e estão sem grana. Não estão endividados não, eles estão sem dinheiro, certo? E ele diz, eu não tenho prata e não tenho, mas o que eu tenho, isso. Olha que coisa fantástica. O que eu tenho, isso eu vou te dar agora. Eu não sei se você estava com bolsa, não sei. Porque o cara está afim da grana, o cara não sabe do que ele está falando. Eles estão, certo? Mas agora, olha o que ele diz. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Olha só. Eles têm ouro, eles têm prata, mas eles têm uma coisa extraordinária. O que é? O nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. O nome dele é poderoso. Pronto. Você está entendendo? O nome dele. Se você não tiver nada para fazer, fale o nome dele. Não tem nada para falar, ore por alguém em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu te abençoo, eu peço uma porta aberta para você, eu peço uma restauração para você. Não há nada mais poderoso que o nome dele, e valioso. Não tem grana, mas tem um nome. Mas pensa agora o que ele diz. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, faz o quê? Pensa agora o cérebro do cara. Nós colocamos ele aí com mais de 30, certo? Bom, vamos imaginar um indivíduo, nunca andou. Vamos imaginar como é que andam seus músculos, como é que andam seus ossos. Vamos imaginar o cérebro dele recebendo essa informação. Levanta e anda. Não tem como. Como levanta e anda? Isso é algo impossível de ser feito. Quando o cérebro dele recebe essa informação, inevitavelmente não haveria como, certo? A informação passar. O nervo não leva a informação para os membros inferiores. Não há nele a possibilidade. Por mais que ele esteja ouvindo levanta e anda, não vai dar para andar. Ué, pastor, mas não vai dar para andar? Não tem como andar. Então como é que ele anda? A frase levanta e anda
só é dita depois em nome de Jesus Cristo. Quando o nome de Jesus Cristo é direcionado para aquela situação, a impossibilidade começa a se tornar possível. O improvável começa a se tornar real, mas não é tão fácil. Ele não vai levantar e ele não vai andar. Por quê? Porque não é possível para ele. Ele não está entendendo, sua mente não entende o que está acontecendo. Então, o verso 7 é mais ou tão poderoso quanto o 6. E tomando pela mão direita, o levantou. Sozinho ele não ia. Ele não ia, cara. Ele não ia sozinho, porque tem gente que não vai. Tem gente que está tão difícil para ela, sabe, que não vai. Ela olha e diz, cara, não vai dar para mim. Eu vou ter que parar, eu vou ter que desistir. Às vezes não adianta somente dizer em nome de Jesus. O nome é poderoso. O milagre já está em curso, mas ele não consegue levantar. E Pedro está vendo isso. Então Pedro pega o seu braço direito, que tem toda uma conotação que eu não vou usar aqui, mas estende a mão e falou, segura aqui, brother. Segura na minha mão. Sozinho você não vai, mas Deus me enviou aqui. Você está entendendo? Deus me trouxe aqui para te dar a mão, para dizer a você que não consegue prosseguir, que não consegue tomar uma decisão, que não consegue viver o seu milagre. Segura na minha mão. Então agora ele tem o nome de Jesus Cristo Nazareno, ele tem a palavra levanta, e ele tem alguém que vai puxar. E quando alguém puxa, porque presta atenção, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Essa frase entrou, mas não deu start, certo? Porque a mente não consegue mandar, mas quando a mão entra puxando, quando Pedro puxa o cara, você está entendendo? Tem gente aí do teu lado que está cansado pra caramba, que está triste pra caramba, que está numa situação extremamente desafiadora, que está cheio de promessa de Deus, porque você tem promessa de Deus, porque Deus falou vai se cumprir, mas tem que ter alguém para puxar. Em algumas situações tem que ter alguém para pegar e dar um sulavanco. E quando o Pedrão puxou os pés e o quê? E os artelhos, porque ações falam mais do que palavras. Entendeu? Vai dar certo. Vai. Você não pode me ajudar a dar certo? Não dá para fazer alguma coisa? Você está entendendo? Às vezes você pode puxar. Ok? Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês sobre a escolha de Deus a respeito de pessoas. E Deus escolhe pessoas que certamente nós não teríamos coragem de escolher. Aliás, Deus escolhe pessoas cujas quais nós não gostaríamos nem de conviver com elas. O critério de Deus a escolher pessoas pode parecer esquisito demais, estranho demais para todos nós. Mas nós vamos olhar 4 textos e entendemos que cada pessoa carrega consigo um potencial, mesmo que esse potencial não consiga ser visto. E muitas vezes, ao ser visto, ele não é apreciado por pessoas. Muitas vezes esse potencial, quando está em alguém, na verdade outras pessoas até acreditam que ele está no lugar errado. Mas Deus não comete erros. Ok? Nós temos e precisamos entender que quanto mais rápido descobrimos esse potencial e colocarmos esse potencial em ação, vamos cumprir os critérios e a vontade de Deus. Então eu vou te mostrar 4 pessoas que provavelmente você
jamais escolheria e não seria capaz de enxergar nelas o potencial que Deus viu. A primeira delas está em Marcos, capítulo 5, verso 2. Coloca para mim, por favor. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Essa é uma história que já começa de forma estranha. No capítulo 4, no verso 35, Jesus vai convidar seus discípulos a ir ao outro lado do mar da Galileia. Isso provavelmente não soa muito agradável aos seus discípulos. Por quê? Porque é a terra dos idólatras, é a terra dos gentios, é a terra das pessoas cujas quais não seguem os padrões morais das leis judaicas. Lá não tem o sacrifício, certo? A do cordeiro. Lá porcos servem para serem comidos, enquanto os judeus nem criavam, quanto mais comê-los. Mas Jesus chama esses indivíduos, seus discípulos, para irem do outro lado. E o que ele quer fazer do outro lado? O texto diz, nesse texto, que assim que ele chega do outro lado, está aí, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Provavelmente este homem seria negligenciado por mim, que sou pastor, por você, que é crente, certo? E provavelmente até pelos discípulos. Não há nenhum interesse nesse homem. Por quê? Segundo a Bíblia, ele andava nu. Então ninguém quer conviver com alguém, certo? Que sequer tem condições mentais, cognitivas, para andar nu ou andar vestido, certo? Segundo, ele costuma atacar as pessoas cujas quais ele se aproxima. Terceiro, ele emite sons, uivando como um bicho por onde vai passando. Esse é um cara que provavelmente, se ele fosse escolhido, seria uma escolha dos bombeiros, ou de algum ativista, ou alguém bem inclinado a cuidar de pessoas para removê-lo das ruas, quer para colocá-lo num cárcere, quer para colocá-lo numa casa de tratamento, de repouso, certo? Numa clínica de recuperação. Essa é a verdade. Ele precisa de remédios, ele precisa de cuidado, ele precisa de roupas. Mas o texto diz que Jesus vai lá só por causa desse cara. E o que ele tem de especial ninguém sabe, só Jesus. Porque o que você tem de especial, às vezes seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seus amigos, seu pastor, seu líder, certo? Seu patrão, talvez ele não consiga enxergar. Não há obrigação de ninguém, somente alguém muito maduro, somente alguém muito habilitado a viver nesta terra, procura talentos nos outros. Na maioria das vezes, o que nós queremos é que você descubra seu talento e mostre seu talento para mim. E aí então eu serei capaz de reconhecer o seu potencial e você, então, vai poder ganhar algum benefício. Mas Jesus não. Ele atravessa o mar, vai do outro lado, porque ele quer mudar aquela região. E para mudar aquela região, talvez fosse melhor pegar um de seus discípulos. Mas seria bem estranho para qualquer um de seus discípulos judeus viverem numa terra como Decápolis, ter que lidar com todos os costumes. Eles vão precisar se adaptar. Dificilmente eles teriam condições, certo? Para fazer isso com muita maestria. Então Jesus resolve ir do outro lado para captar um missionário. E quem é o indivíduo que vai fazer missões em Decápolis? Esse cara. Esse pelado, endemoniado, perigoso. Porém, ele carrega consigo algo bem interessante.
ele é extremamente conhecido. Ele é popular. Popular por coisas negativas, é verdade. Popular por adjetivos que muitos de nós não gostaríamos. O maluco, o pelado, o agressivo. Nenhum de nós gostaríamos de ter um adjetivo que ele tem. Mas Jesus não está preocupado com o que ele está fazendo. Está preocupado com o que ele pode fazer. Então mudar a vida deste homem é algo precioso para Jesus. Jesus entra num barco, atravessa, enfrenta uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, certo? E ele vai do outro lado, desce. E como ele não tem muito tempo, porque tem muita coisa para fazer, o próprio endemoniado já corre na direção dele e diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus então expulsa o demônio deste moço. E quando Jesus expulsa o demônio dele, vamos entender direitinho. Ele toma um banho, troca de roupa, certo? Esquece esse imediatismo nosso. Então Jesus foi lá, é óbvio que não demorou muito, mas libertou o cara. O cara sai daquela condição, provavelmente deu uma melhorada em sua aparência, vestiu uma roupa, está sentado perto de todo mundo agora, ouvindo a palavra de Deus. E Jesus então se despede de Decápolis. E quando Jesus vai saindo, vão os discípulos e ele também está indo. E ele vai até Jesus e diz: Senhor, o Senhor me leva contigo? Me leva contigo porque ninguém nunca me quis aqui, cara. Eu sempre fui rejeitado nesse ambiente. As pessoas nunca me olharam direito. O único que conseguiu enxergar valor em mim foi o Senhor. Pessoas não têm obrigação de enxergar o seu valor. Deus já enxergou. E a primeira pessoa que Ele quer mostrar o que você pode fazer e quem você é você. Pare de querer a aceitação das outras pessoas e aprenda a se amar, a se valorizar, a se respeitar. Até porque as pessoas vão seguir este padrão. As pessoas vão te respeitar como você se respeita. Elas vão usar tom de voz, adjetivos, certo? Da maneira que você tolerar. É assim que funciona. Pode ser o seu patrão, ele pode ser bilionário. Você pode ser o faxineiro e tem um gerente da empresa dele. E ele pode tratar o gerente muito pior se o gerente não souber se posicionar e tratar o faxineiro com muito mais educação, porque o faxineiro se posiciona. Entendeu? É assim que funciona. Ninguém viu o valor dele, então ele quer ir embora daquele lugar. É lógico, eu quero andar com Jesus. Ele diz: Senhor, me leva aí com o Senhor, deixa eu entrar no barco. Jesus falou: não, meu filho, vá para a tua casa, vá para os teus e mostra para ele quão grandes coisas o Senhor fez por você. Volta para casa. Mas agora você não volta mais nu, você volta vestido. Você não volta mais louco, você volta são. Você não volta vazio, você volta cheio. E eu vou mudar essa terra através de você. Marcos 8. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, chamou Jesus a si os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que? Isso. E se os deixarem em jejum, né? se os deixarem ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os pães, tendo dado graças, partiu e deu-lhes, certo? E deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e puseram diante da multidão. Vamos lá. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os partisse, nos pusessem diante dele. Comeram e saciaram-se, dos pedaços que sobraram, se levantaram 7 cestos. Olha agora. E comeram, e os que comeram era o quê? Quase o quê? Quase 4.000. Estão falando apenas de homens,
sem falar de mulheres e crianças. Essa é a segunda multiplicação dos pães. Não confunda com a primeira, certo? Com a musiquinha dos 5 pães e 2 peixinhos. Aqui são 7 pães e não tem o número dos peixes, tá certo? Porque essa é a segunda multiplicação dos pães. Primeira multiplicação dos pães acontece em Cafarnaum, em solo judeu, sobrando 12 cestos de resto de pães, simbolizando o ministério de Jesus sobre as 12 tribos de Israel. Segunda multiplicação dos pães é essa, de Marcos, onde o final do capítulo 7 narra o local que ela acontece. Jesus está caminhando, por termos de Tiro e de Sidom, entrando no território de Decápolis, por cima, pelo norte de Israel, certo? Em direção à Síria. E ali ele celebra a segunda multiplicação. Essa é a segunda multiplicação. Ela acontece, preste atenção, certo? No ambiente, certo? Que não é dos judeus. Por isso sobram 7 cestos, simbolizando o ministério de Jesus às nações, às 7 nações pagãs. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é muito simples. É que 2 anos e meio depois da primeira visita, onde Jesus liberta o gadareno no capítulo 5, ele volta no capítulo 8 para fazer a segunda multiplicação dos pães. Segundo esse texto, depois de 2 anos e meio, tem mais de 4.000 pessoas para ouvir Jesus. E eu pergunto a você, quem foi o missionário que ficou ali pregando nesse período e mostrando um cara que ninguém dava nada para ele? Porque Deus pode fazer através de nós grandes coisas que jamais poderíamos imaginar. Ninguém imaginaria que um cara nu, endemoniado, fedorento, perigoso, seria o maior evangelista daquela região. Posso escutar um amém? Então você fala para quem está do seu lado, se Deus fez isso com ele, imagina o que pode fazer com você. Para estender isso de uma forma mais ampla, vamos trocar de gênero, porque senão parece que homem é homem. Vamos para uma dona agora. João capítulo 4, verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. É a mesma situação. Jesus está indo da Judéia para Galiléia, passa por Samaria e essa dona está lá. Você vai encontrar com ele perto do poço. Ela não imagina, é uma dona bagunçada, com a vida esquisita, já casou 5 vezes, já está com outro homem que não é dela. Uma dona modernérrima. É essa dona. Certo? E ela mora em Samaria, a cidade dos samaritanos. Ok? E quem é que vai lá? Jesus. Eu posso te dizer com certeza, se Jesus não estivesse ali, os discípulos não passariam lá. Mas como Jesus está, ele fez pior. Ele ficou fora da cidade e mandou o discípulo entrar. Vai lá e compra comida, que eu vou ficar aqui. Perto de meio-dia vem a dona, coitadinha, tirar água. Cordinha, certo? Cântarozinho. Chegou lá, Jesus falou: dona, beleza, senhora, me dá um pouco d'água. Ela falou: como o senhor ousa falar comigo que sou mulher samaritana? Ele falou: dona, se você me soubesse quem sou eu, você que me pediria, e eu te daria da água viva. Ela falou: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar, a corda e o cântaro está na minha mão. Ele falou: dona, só não está entendendo nada. Quem beber desta água tornará a ter sede, porém daquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará um manancial que salte para a vida eterna. Aí a dona gostou, falou: onde pois o senhor tem dessa água aí, que a gente não precisa voltar para beber? Um hidratante que hidrata para a vida inteira. Ele falou: lourinha, vai embora. Não, na verdade, não está entendendo nada do que eu estou falando. Aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará um manancial que salte para a vida eterna. A mulher falou: estou entendendo nada. Ele disse: eu sei. Vamos fazer o seguinte, vai lá e chama o seu marido. Ela falou: marido? Bom, acho melhor a gente continuar falando da água, porque se eu for falar de marido é vergonha. Ele falou: bem verdade disseste, você não tem marido, porque você já teve 5 e o que tu tens agora não é teu. Ela falou: veja que o senhor é profeta. Ele deve ter falado: é isso que eu estou tentando te mostrar desde o começo. Ela disse: mas os nossos pais adoravam nesses montes, vocês dizem que o local de adoração é em Jerusalém. Jesus disse: ora vem que nem nesses montes nem em Jerusalém adorareis o Pai, certo? Porque o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Isso, nisso quem é que vem? Os discípulos, que foram no mercado fazer umas comprinhas. Eles foram na cidade comprar comida e estão voltando com a sacolinha de compra. E quando eles estão passando, quem é que passa correndo por eles? A mulher. Ele deve ter pensado:
Esquisito, hein? A dona correndo. Foi lá na cidade ela e falou para os homens que estavam na cidade. Aí, rapaziada, estava lá no poço e achei um homem. Pensa os caras. Outra vítima. Ela falou, não, eu achei um homem diferente. Eu achei um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Os caras devem ter pensado, finalmente alguém teve coragem de falar com a senhora. Ela falou, não sabe o que eu estou achando? Eu estou achando que ele é profeta, ele é o Messias, ele é o Cristo. E alguém deve ter pensado, ô dona, se enxerga. A última pessoa que o Messias ou o Cristo ia aparecer era para a senhora. Entendeu? Com o currículo da senhora, uma mulher bagunçada. Fulano já pegou, ciclano já pegou, fulano, certo? Porque o nosso critério é esse. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ele enxerga em você algo que ninguém consegue enxergar. Ele vê em você, pare de achar que alguém te fez algo, te causou e que isso é o suficiente para te paralisar. Não é, o Senhor sabe quem você é de fato. E está trabalhando o tempo inteiro, sabe para quê? Para curar, para transformar você e para levar você para mudar o seu mundo. A mulher foi lá na cidade e falou para os caras, vem ver, eu achei o Messias. Os caras falaram, vamos lá, não deve ser o Messias, mas deve ser alguém legal. Chegou lá, ela falou, é aquele lá, o chefe dos crentes. Jesus começa a conversar com eles, fica ali durante um período, eles se convertem. E sabe por quê? Porque Jesus enxergou numa mulher o que ninguém conseguia enxergar. Pare de esperar que as pessoas vejam em você o seu valor. Elas não vão enxergar, e pode ter certeza, eu sei o que eu estou falando. Hoje menos, mas por muitos anos, não foram dias e não foram meses, eu enfrentava conversas em torno de meu nome. Palhaço, animador de auditório, não sabe nada de Bíblia. Você está entendendo? É apenas alguém que trabalha com entretenimento, um aproveitador, que só olha para dinheiro, que cobra para pregar. Eu tive que ouvir tudo isso a meu respeito, numa intensidade maior, porque eu ainda continuo ouvindo, mas hoje reduzido. Pastor, e o que o senhor faz com isso? Com isso eu faço o que meu tio me ensinou, quando eu era garoto, na Praça da Mantiqueira, lua cheia, naquela época que cachorro era cachorro, e não pet. Certo? Lua cheia, Abner, clara, quase dia, e o cachorro no quintal olhava para a lua assim, uau, 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 uau. E eu achava o maior barato. Falei, esse cachorro é doido, essa peste. E meu tio olhava e falava, meu filho, aprenda essa lição da vida. Enquanto os cães latem, a lua continua brilhando. Quando alguém não gostar do teu brilho, não pare de brilhar porque alguém não gosta. Continue brilhando. E eu peguei isso para a minha vida. Estou chamando ninguém de cão não. Ou melhor, toma. De uma maneira assim, educada. Você está entendendo? É assim que funciona. A dona foi lá, quebrou a banca, foi lá, evangelizou. Eu imagino a dona, pensa, Jesus vendo os discípulos comer, que ele não estava comendo não. Os discípulos tudo comendo. Crente. E lá vem ela. Eles foram na cidade, não pregaram para ninguém. E vem ela. Eu imagino ela apressada vindo. Falando, vambora gente, vambora. Está lá, ó. E pensa Jesus. Olhando para ela vindo assim, ó. Olhando para os discípulos. A mulher se tornou uma evangelista, sim ou não? Isso. Por que eles foram lá e não pregaram para aquele povo? Você sabe por quê? Porque eles não pertenciam àquele mundo. Porque eu não tenho como mudar o seu mundo. O seu mundo, quem muda é você. Você está entendendo? Deus te traz aqui para falar com você, para você sair daqui e levar o que recebeu aqui para o seu mundo. Seu mundo é a sua família, seus amigos, seu trabalho, o lugar onde você vive. Eu não estou aqui para mudar o seu mundo. Ao seu mundo, ao gadareno, ele mudou Gadara. A mulher mudou Samaria. Quer ver o próximo? Coloca aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 27. Põe aí. Levantou-se e foi.
E eis que um homem etíope, um indivíduo da Etiópia, um eunuco, certo? Mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Preste atenção. Pegou um cara pelado, que todo mundo sabia quem era, e transformou num evangelista em Decápolis. Pegou uma mulher conhecida por uma fama negativa, mudou a história dela e ela mudou Samaria. Agora as coisas mudam. Agora esse homem é um oficial, agente direto, certo? Da rainha dos etíopes. E este homem agora, olha só, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Aqui diz onde ele mora, quem ele era, seu poder de influência, e já fala a respeito de sua fé. E sabe o que está acontecendo? Ele está voltando para casa, Abner, sem uma experiência. Foi lá e ninguém lá cumpriu o seu propósito. Então ele volta, senta para ler o profeta Isaías, e o texto diz que Deus vai enviar Filipe até ele. E Filipe evangeliza esse cara que está lendo o profeta Isaías. Filipe volta, certo? Para a área da Galileia, me parece, e ele vai embora, batizado, indo em direção à Etiópia. Levando o quê? Levando a fé que mudou sua vida e a palavra que vai evangelizar aquela parte da África. Você consegue entender? O texto diz que a movimentação de Filipe é feita de forma milagrosa, sobrenatural, porque quem está movendo este cara não é ele, é Deus que quer mudar aquela região. Então, seja a terra do gentil de Decápolis, seja os irmãos desviados samaritanos, seja uma turma, da África um pouco mais distante, elas são transformadas porque Deus é capaz de suscitar o valor em cada um. Onde você trabalha? O que você faz? Você é um empresário? Mude o ambiente dos empresários. Você é um policial? Mude o ambiente. Quem você é? A quem você tem acesso? Essas são as pessoas cujas quais você foi chamada para transformar. É assim. Eu falo com muita gente, mas eu sei que eu fui chamado para ajudar casamentos. Eu recebo o tempo inteiro informações. Ouvi uma mensagem sua, melhorei, parei de fazer isso, comecei a fazer isso. Eu prego em inúmeras temáticas. Lógico, eu sou pastor, mas eu tenho a ciência de que eu fui chamado para fazer isso porque eu sou bom? Não. Eu posso dar, Érica, o mesmo conselho a um casal que você deu, mas por eu ter um chamado nessa área, o que eu vou falar tem muito mais peso do que a mesma coisa que você disse. Você está entendendo? Então descubra o mundo cujo qual você foi chamado para transformar, e pare de querer transformar o mundo dos outros, onde você vai gastar muita energia e não vai acontecer nada. Olha só. Vamos pegar o último, por causa do horário? Vamos embora. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Este é Paulo. Quem é Paulo? Paulo é um cara perigosíssimo para os crentes. Paulo é um cara que tem documento assinado por autoridades para prender quem ensinar qualquer coisa no nome de Jesus. Paulo é um cara que, quando as pessoas o veem, se escondem. O nome de Paulo causa repulsa, causa medo. Os amigos de Estevão, que foi apedrejado enquanto Paulo segurava a capa dos apedrejadores. Imagine a mãe, a família de Estevão, que não pensava a respeito desse cara.
Esse cara tem que ir para o inferno, meu irmão. O cara matou alguém da minha família. Isso não é um cara digno, um cara violento, perseguindo cristãos que só querem. É isso. Se eu tivesse um cara hoje no Brasil para chamar de Paulo, eu diria Alexandre de Moraes. E você, quando olha para ele, provavelmente, o que você pensa? Isso é um crápula, um indivíduo que teria que morrer. Morrer sim, é verdade. Mas segundo a Bíblia, não vos peço que o tire do mundo, mas que o livre do mal, que morra para o pecado e se levante uma nova pessoa. Deus tem poder para fazer isso? Sim ou não? Isso. Mas normalmente a maioria dos crentes, meu irmão, está orando para ele desce fogo, porque a justiça do Senhor vai e vai matar. Você não é crente, você faz voodoo, faz um bonequinho careca e manda bala. É ou não é verdade? Ué? Esse cara é perigosíssimo. Ananias recebe uma tarefa cuja qual ele não quer cumprir. Ele conversa com Deus, vai ler, que eu não sou obrigado a ler tudo. Olha só, olha o que Ananias fala: Senhor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. O Senhor sabe quem é esse cara aí que o Senhor está falando para mim lá? Esse cara é perigosíssimo. Esse cara não vale nada. Não sei se falaram para o Senhor. Isso é um perseguidor. O Estevinho, ó, cantou para subir por causa dele. Então eu vou logo avisando. E aí o que o Senhor disse? Vai, meu filho, porque este é para mim um vaso. Para quê? Um vaso escolhido para fazer nada. Porque tem uns membros que acham que Deus escolheu ele para nada. Você fica sentado assim, uma hora Jesus volta. Vá para o inferno. Não é verdade? Para mim, ele é um cara escolhido para cumprir uma missão. Cada um de nós temos a nossa. Cada um de nós temos a nossa. E deixa eu falar uma coisa com você. Aí onde você está, numa praça de alimentação como aquela, recebendo alguém aqui, num estacionamento, numa sala de aula, você pode acessar um coração que um pregador nunca conseguiria acessar. Numa fila de ônibus, é ou não é verdade? Num ambiente fora da igreja, porque a sua missão é mudar seu mundo. É assim que funciona. Sabe aquilo que você consegue depois de uma jornada mensal de trabalho? O seu salário, ele vai todo para um lugar só? Não, ele é distribuído. É assim que funciona. Você pega de um local, é verdade, mas aqui uma conta de luz, ali de telefone, ali você paga o colégio das crianças, aqui você faz isso, você faz as compras, é o combustível, é isso aí. O que você faz? Você entrega ao seu mundo, certo? É lá, você tem o pet que cuida do seu cachorro, então vai um dinheirinho para o cachorro. Aí você compra uma raçãozinha na loja de ração, vai um pouquinho para lá. E você compra onde? Você compra no ambiente que representa o seu mundo. Ele diz: olha, esse cara que vocês acham que deveria morrer, esse cara que realmente, eles não estão falando mentira não. Eles estão falando verdade. Paulo era tudo isso que eles temiam. Mas Deus enxergou nele e disse: olha, isso é o que esse cara faz sem mim. Agora eu entrei nele. E agora você vai ver, ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu, preste atenção, ele vai levar o meu nome, certo, aos gentios. Ele vai atravessar o Mediterrâneo. Ele vai subir para ir à Europa. Sabe com quem ele vai falar? Ele vai falar com autoridades, com reis. Ele é um cara culto, preparado, letrado, poliglota. Você está entendendo? E ele é um cara que vai falar com os filhos de Israel. Esse cara é um cara que está habilitado, certo? É um dos primeiros indivíduos onde o leque abre. Enquanto a samaritana conversa com os samaritanos, enquanto os discípulos conversam com os judeus, enquanto o certo, lá endemoniado, conversa com os gentios de Decápolis. Quem é Paulo? Paulo conversa com qualquer um. Ele vai viajar, vai treinar pessoas, certo? E preste atenção, quando você vê Paulo escrevendo cartas à igreja de Colosso, a igreja da Galácia, a igreja de Filipos,
certo? É sempre assim. O missionário vai à frente, observa o que está acontecendo, vê os problemas que a igreja está. Aqui nós temos problemas com liderança, aqui nós temos problemas com infidelidade econômica, aqui nós temos pessoas que estão elegendo homens como seus líderes. Um diz: sou de Paulo, outro de Apolo, certo? E então ele vem e escreve uma carta, ou seja, baseado nas informações cujas quais ele recebe de seus missionários enviados. Posteriormente ele então envia recomendações, ações, atitudes, e sempre posteriormente fazia uma visita com uma certa regularidade. O que ele está fazendo? Mudando seu mundo. Hoje eu vim aqui para dizer a você: você pertence ao mundo, e você foi resgatado para uma missão, como Paulo. É para mim um vaso escolhido para levar. Para levar. Você veio aqui para quê? Para levar. Levar o que recebe aqui. Para onde? Para seu mundo. É Decápolis? É Samaria? É Etiópia? É a Europa? Eu não sei. Eu sei que ninguém melhor que você. Por quê? Porque as pessoas te conhecem. É isso. O gadareno, todo mundo sabia quem o gadareno foi e quem ele se tornou. Certo? Todo mundo sabia quem a mulher samaritana era e quem ela se tornou. Todo mundo sabia quem o etíope era e quem ele se tornou. Todo mundo sabia quem Paulo era e quem ele se tornou. E todo mundo sabe quem você é e quem você se tornou. Entendeu? É quem que você se torna que torna a sua mensagem poderosa.